E aí, meus caros, tudo bom? Meu nome é Luiz Gustavo, eu sou advogado especialista em direito de família e vamos hoje a mais um vídeo a respeito de divórcio. Tudo bom, meus caros? Como é que vai? Tudo bem? Bom, hoje vamos à nossa sequência, vamos dar sequência à nossa sequência de vídeos falando dos 10 principais erros que deve se evitar no processo de divórcio. E hoje é o nosso vídeo número 7 dessa sequência. Bom, hoje eu vou falar de uma forma um pouquinho mais objetiva. E qual é o erro de hoje? O erro de hoje é você não conhecer o seu patrimônio, não conhecer o patrimônio que vai ser objeto de discussão no processo de inventário. Aí você pode perguntar para mim, você deve estar com a dúvida, pô Luiz, como assim não conhecer o meu patrimônio? Eu conheço o meu patrimônio. Bom, há casos em que a pessoa nem conhece todo o patrimônio porque o outro acaba ocultando. Mas não é disso que eu estou falando especificamente nesse caso hoje. Eu estou falando de conhecer o patrimônio de uma maneira qualitativa. E o que eu quero dizer com isso? É você conhecer o quanto vale o seu patrimônio, conhecer a liquidez do seu patrimônio e conhecer a capacidade de valorização, o potencial de valorização e o potencial de desvalorização. Eu vou explicar. Bom, as pessoas, num primeiro momento, elas se preocupam em saber quanto vale, né? E aí, às vezes, elas partem de premissas equivocadas quanto ao valor do patrimônio. E isso é um problema sério, né? Por quê? Porque se você superdimensiona o valor do seu patrimônio, né, isso acaba dificultando um acordo. Você acha que ele vale mais do que realmente vale. E às vezes você inviabiliza um bom acordo por causa disso. Porque a outra parte não vai aceitar porque você está pedindo demais na sua parte. Ou você subdimensiona o valor do seu patrimônio. E qual é o grande problema? Você acaba fazendo um acordo ruim, porque você pensa que ele vale menos do que ele realmente vale. Então, nesse particular, o que é recomendável? Você conhecer bem o valor do seu patrimônio. Se cercar de um profissional que possa te dizer quanto realmente vale esse patrimônio. Então, assim, o exemplo mais clássico é o exemplo de um imóvel, né? Porque carro é fácil, você entra na tabela FIP, conversa com algum lojista, é fácil de resolver. Ações também você consulta, a bolsa, enfim, é tranquilo. Mas o maior problema realmente é de imóvel. Então o ideal é você consultar um profissional, um corretor, para saber quanto realmente vale o seu imóvel. Partindo daí, sabendo quanto vale o seu imóvel, aí você tem que ter a segunda preocupação. Qual é essa preocupação? Você saber qual é a liquidez desse patrimônio. O que é liquidez? Liquidez é a capacidade que um bem tem de se transformar em dinheiro. Por exemplo, um carro de 100 mil, ele tem muito mais liquidez do que um apartamento de 100 mil, ou um sítio de 100 mil, né? É muito mais fácil você vender um carro de 100 mil do que você vender um sítio de 100 mil. Então, o carro, apesar dele ter mesmo o valor de um sítio, por exemplo, ambos 100 mil, ele tem muito mais liquidez. Para se transformar em dinheiro, a capacidade de se transformar em dinheiro é muito maior. E qual é a relevância disso? Depende do seu cenário de vida. Se você pretende, após o divórcio, ter uma casa própria, o importante é você se preocupar em ficar, por exemplo, com um imóvel, se for possível. Se essa não é a sua pretensão, você está pretendendo montar um negócio para ter uma renda depois do divórcio, aí o que é importante para você? Ter o dinheiro em mão. Então, dinheiro em mãos. Então o que acontece? É melhor você ficar com um patrimônio que tenha mais liquidez. Então, esse fator liquidez é também um fator importante para você tomar suas decisões. E o terceiro fator diz respeito ao potencial de valorização ou desvalorização. Porque se você fica, por exemplo, na partilha, você decide ficar com um imóvel, né? Você tem que saber que esse imóvel ele tem um potencial de valorização ou de desvalorização. Se você decide ficar com o imóvel A e o outro cônjuge com o B, você tem que saber que esse A, onde ele fica localizado, esse imóvel A? Ele está numa área que já está no seu ápice da valorização? Por exemplo, quem é de Vitória vai entender um pouco mais do que eu estou falando. Imagina um imóvel na Mata da Praia. Ele já está no ápice da valorização dele. Ele vai valorizar com o passar dos tempos, mas não é algo estratosférico. Agora, se você fica com um terreno, por exemplo, um galpão, numa área que existe uma probabilidade, um projeto para se transformar aquela área num polo
num polo industrial, aquilo tem uma capacidade de valorização absurda. Então é muito mais negócio, às vezes, você ficar com um bem, dar exemplo, 300 mil, num lugar que tem uma capacidade de valorização muito grande, do que você ficar com um imóvel de 300 mil num lugar que tem pouca capacidade de valorização. Então, resumindo, conhecer os imóveis, os bens que envolvem a partilha é de suma importância. É um grande erro não conhecer isso a fundo. E quando eu digo a fundo, repito, é conhecer qualitativamente, saber quanto vale, qual é a liquidez e qual é a capacidade de valorização e desvalorização. Isso vai garantir você que debata com o seu advogado para que você consiga construir o melhor acordo possível no que diz respeito aos bens. Tá bom? Espero que tenha ajudado. Um grande abraço